Fala, mamíferos! Falando que ele é bom nisso? Estamos aqui com mais um episódio para vocês, falando de um tema que todo mundo precisa, mas nem sempre a gente leva em consideração, que é a parte de finanças. Todo mundo está acostumado a falar sempre de nutrição, de reprodução e de agricultura e tudo, mas no final das contas a gente faz tudo isso para quê? Para ter uma empresa lucrativa. E a partir do momento que você tem uma empresa lucrativa, você tem dinheiro, o que você faz com ele? E é justamente a partir desse ponto que a gente começa a conversar hoje o que a gente pode fazer com o seu dinheiro, com o seu empreendimento, para que você possa ter mais lucro e que você consiga trazer ativos e coisas, investimentos que realmente sejam inteligentes. Para isso a gente trouxe duas pessoas aqui que entendem muito de financeiro, entendem muito de finanças e entendem muito de empresa para vocês poderem conversar. E é por isso que a gente está aqui hoje com a Amanda e com a Patrícia para poder falar sobre finanças. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Daniel. Então tá bom. Amanda, vamos começar com você. Quem é você e por que você está aqui hoje nessa mesa? Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco sobre finanças, que é um tema que todos nós precisamos aprender. Eu venho do agro, eu sou engenheira agrônoma, tenho doutorado em ciências do solo, fiz transição para o mercado financeiro, e hoje estou aqui para falar um pouco sobre finanças justamente para o agro, juntando os meus dois conhecimentos e compartilhar com vocês. Ô, Amanda, você formou na UFLA? Não, formei em Viçosa. Ah, Viçosa. Formei em Viçosa, fiz mestrado e doutorado na UFLA e uma parte do meu doutorado eu fiz na Bélgica. E o que te deu esse start de você ir para o mercado financeiro? Pandemia. Acho que a pandemia transformou a vida de muitas pessoas, né? E durante a pandemia eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro. Gostei, me apaixonei pela área. E como eu já vinha numa trajetória trazendo a educação financeira para a minha vida, que é um pouco da minha história, eu saí de endividada para a roda dos ratos. Quem não sabe o que é a roda dos ratos, é você ganhou dinheiro, paga, ganhou dinheiro, paga, a investidora. Então, eu procurei conhecimento, coloquei isso em prática na minha vida. Na pandemia, eu estudei um pouco mais. Entrando no mercado financeiro, me tornei assessora de investimentos na XP, de onde surgiu a Athena. E agora é juntar, né? Vejo a importância de levar isso para o agro. Os produtores têm essa demanda de saber o que fazer com o seu dinheiro, com o recurso. Então, eu quis juntar uma coisa com a outra. Certo. É muito bacana, né? Vai demais. É interessante isso. Você pegar uma pessoa, por exemplo, da área técnica e essa pessoa começa a entender de investimento para conseguir fazer a junção das duas áreas, né? E é uma coisa que a gente comenta muito aqui. O quanto que o agro, hoje eu sinto que ele está começando a entender isso, mas a gente está no início da onda do agro começar a entender de investimento, de mercado de capital, para poder fazer com que toda a cadeia cresça, né? Do jeito que todas as outras áreas do mundo conseguem fazer o negócio funcionar, né? É. Justamente. E você, Patrícia? Desculpa, vai lá. Você veio do mercado financeiro? Como é que você já veio? Sempre gostou disso? Como é que... Me explica mais a sua história aí. Então, eu sou formada em turismo. Né? Turismo? Turismo. Nossa Senhora. Já estou imaginando aquelas fazendas já de turismo já. Cara, e tem, viu? Coisas. E tem fazenda. No Corn Belt, nos Estados Unidos, tem passeios que você vai para a fazenda conhecer. Evidente, você paga, sei lá, 100, 150 dólares, você vai, paga e vai nas fazendas conhecer como é que eles produzem. E tem. Que bacana. Existe. E é um turismo que é aquecido também, que você explora mais a cultura, né? Ali, a tradição familiar, que normalmente, se tratando do agronegócio, eu acho muito interessante a valorização familiar, né? De passar para geração em geração, e isso traz com que aqueça o turismo nesse sentido. Sim, sim. Mas falando de finanças, né? Então, na questão do turismo, eu só exerço mesmo no lazer. Uhum. As finanças caiu na minha vida realmente de paraquedas, pelo qual eu sou aqui de Lavras, né? E fui para Pouso Alegre, morei lá 7 anos. E ali eu fui para trabalhar especificamente com turismo. Sendo assim, trabalhei um tempo na própria Vivo SA, né? Que aí eu já tinha uma experiência fazendo faculdade à noite, eu trabalhava durante o dia, né? E durante o dia eu trabalhava na Vivo, então eu fui para lá e explorei um pouco a questão
Até trabalhei no Marques Plaza como estagiária lá, mas não me adaptei. E aí, a partir dali, a gerente da Redcar me viu lá na recepção. Tava em viagem, gente, lá em Pouso Alegre. Falou assim, olha, você já pensou em trabalhar aqui na Redcar? Eu falei assim, olha, interessante, vamos conversar. E a partir dali não parei mais. Me apaixonei, porque aí eu fazia várias visitas, atendia empresários, né? E aí já comecei a criar um certo relacionamento com a turma do banco, né? Com os funcionários. E aí me apaixonei. Me apaixonei e percebi que a parte de finanças, a parte de investimento era pouco explorada, que começou mesmo a dar um boom, né? Foi na pandemia pelo qual as pessoas perceberam a importância de uma reserva, né? Porque a pandemia veio de uma forma totalmente inesperada para todos, né? Uma coisa que eu brinco muito até nos próprios atendimentos que a gente faz, né, Amanda? Na consultoria, no planejamento que a gente trabalha com as pessoas, é que o imprevisto ele não manda convite. Então a gente tem que estar sim preparado para essas emergências, né, que acontecem. E aí, sendo assim, contando um pouco mais da minha história, já partindo para a parte de investimentos, né, que aí no banco eu já percebi que era o caminho que eu queria seguir. Entrei na XP, né, pelo qual já tem 4 anos de experiência em investimentos. E hoje eu estou em processo de formação, que eu estou fazendo MBA em planejamento financeiro, né, pessoal e familiar. E aí, na XP, eu conheci a Amanda, pelo qual realmente a gente startou esse projeto aí e viu que tinha uma demanda, justamente por essa preocupação, né? As pessoas, a educação financeira, o que a gente vê muito é que se a pessoa não aprendeu em casa, ela aprende na raça. Né? Então, assim, com a experiência, realmente errando para poder acertar, né? E é uma coisa que pouco se é falada. Né? Porque, assim, o dinheiro está na nossa vida a todo momento. Para tudo que você vai fazer em caráter de sobrevivência, você precisa dele. Mas engraçado que quando existe até roda de amigos, as pessoas não gostam de falar quanto que ganha, né? Qual que é o tipo de despesa. Se está precisando de uma ajuda quando ela está endividada, ela não fala. Por quê? Porque ainda é um tabu falar. Né? Por mais que tenha é muito ativo. Por mais que a gente não queira, né, falar sobre ele tá a todo momento. Né? E essa questão de você ter... A cultura é uma coisa muito interessante. Né? Eu lembro de eu pequeno e eu nunca soube quanto que minha mãe e meu pai ganham. Nunca soube. E um dia eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, por que você tem tanto problema de falar quanto que você ganha? Ela falou assim, meu filho, se as pessoas souberem o quanto que você ganha, elas podem achar que você tem dinheiro. E a partir desse momento elas vão te pedir emprestado. Então, não se fala jamais. E de fato, eu nunca soube quantos meus pais ganham por esse motivo. Eles não falam. E a diferença nossa com outras culturas, né? A cultura americana, por exemplo, o cara gosta de falar que ele, olha, eu tenho carro, eu tenho isso é fruto do meu sucesso. Então é muito diferente, né, cara? Uma outra questão, que aí entra até na questão de comportamento, é saber falar não. Quando você tem um planejamento, você sabe para onde seu dinheiro está indo, não tem problema você falar quanto você ganha. Você tem ali R$100 na conta, mas você tem 1 milhão, 2 milhões investido. Sim. Mas você não tem dinheiro, porque aquele dinheiro está investido. Se alguém te pedir emprestado, não tenho, só tenho R$100 na conta. Então, transformar essa cultura de falar não, o brasileiro ele tem dificuldade de falar não. Sim. E aí, aproveitando o gancho na transformação, como a Amanda citou, né, é uma coisa que a gente trabalha muito nos nossos atendimentos, né? E um caso até prático que eu posso trazer aqui, gente, que é até inusitado, para mim, por sinal, uma senhora de 70 anos me procurou perguntando, né? Falou assim, mas você trabalha só com endividados? Então, e as pessoas têm essa visão que educação financeira trabalha só dívida, que a pessoa realmente está no vermelho, não tem nada disso. Aqui na empresa que a gente abriu, que é a Athena, a gente trabalha muito essa parte de planejamento, gente. E no caso dessa senhora que eu estou trazendo como exemplo, né? Era uma pessoa que vivia financeiramente mal, justamente por estar com uma idade avançada, né, com uma idade mais madura,
precisava de mais recursos financeiros para poder viver bem, né? Então, assim, estava com um plano de saúde mais baixo relacionado a coberturas. E o engraçado é que existia 4 imóveis. Não tinha filhos, o esposo faleceu. E aí eu perguntei para ela, né, fazendo um planejamento, conversando com ela, falei assim, mas por que a senhora tem tantos imóveis assim e fica realmente, o orçamento está enxuto mensalmente? Ah, mas porque esses imóveis trazem segurança. Aí eu falei para ela, olha, veja bem, e se a senhora vendesse um desses imóveis, né, e capitalizasse esse recurso para a senhora viver bem? Ela falou assim, poxa, eu não parei para pensar nisso. Porque então vai deixar para quem, né? Justamente. Essa era a questão que eu trouxe para ela em caráter de reflexão, porque a educação financeira, né, o planejamento se dá para qualquer fase da vida. Né? Então, esse exemplo que eu estou trazendo aqui é justamente a transformação. Mudar, fazer uma virada de chave do comportamento que às vezes está no nosso DNA, que trouxe justamente uma segurança. Vem às vezes de família, né? Não, quem compra terra não é... Gente, não que isso não seja errado, mas a diversificação, né, de investimento na vida da pessoa, ela se dá de todos os aspectos. Imóvel é interessante, com certeza. Né? Produção também, né, no agronegócio é imprescindível, que também é um investimento, mas tem uma preocupação de dinheiro líquido para as eventualidades que a gente tem na vida, é imprescindível, né? Por exemplo, a reserva de emergência mesmo, se tratando até no agronegócio, né, gente? Em 2021, na própria pandemia, teve uma geada muito séria que realmente aqui afetou, no sul de Minas, né? Sim, aqui no sul de Minas, que afetou muitos produtores. Então, assim, isso requer realmente uma preocupação, né, de fazer uma reserva específica para esse tipo de situação, né? E a reserva de emergência, ela também pode ser explorada da forma como oportunidade, de ter um poder de barganha, né, de pagar com desconto uma negociação que se transforma como um banco pessoal. Né? Isso, sem dúvida. E a gente fala muito de reserva e diversificação, não é isso que você estava falando? Isso mesmo. Então agora é a hora do pessoal reservar um tempo, respirar fundo, ativar o sininho de notificação no YouTube para você escutar a gente, passar isso para aquela pessoa que está precisando de um pouco de educação financeira. Esse é o podcast que você vai mandar para ela. E a gente segue a gente no Instagram. Qual que é o Instagram, Patrícia? @Atenas Soluções Financeiras. Então segue a Atenas Soluções Financeiras, JPA Agro, Companhia do Leite, todo mundo, que eu tenho certeza que você vai achar coisa boa lá para vocês. Ok? Então diversificou, ativando o sininho, Isso. seguindo a gente no TikTok, inclusive, e todas as outras redes que nós temos também. Além disso, diversificação e... Qual que é o outro negócio que você falou? Organização financeira, o orçamento é imprescindível, né, para o fluxo de caixa, porque a partir do momento que você tem um olhar mais minucioso para o seu fluxo de caixa, você pode entender a sua capacidade de poupança, né, gente? Então, assim, a reserva financeira, ela, além desses outros pontos que eu trouxe, ela é interessante que você já tem o seu recebimento mensal, então a sua receita, ela já tem que ter o direcionador. Essa renda que fica à disposição, né, de emergência, reserva de emergência, ela não fica parada, né? Você coloca ela numa rentabilidade. Então ela está dando, a Selic agora está 13,5%, 13,25%. Ela está dando 1% ao mês. Né? Então a renda parada ela está rendendo também, como uma renda passiva. Né? Pegando um gancho do que você falou, assim, investimento não tem um modelo. Né? Tem o que dá certo para mim, o que dá certo para você. Cada pessoa tem uma estratégia de investimento. Né? Então, o produtor rural tem uma estratégia de investimento, ele investe na propriedade dele, que está super bacana, é isso que ele tem que fazer. Mas em alguns momentos ele vai ter que refletir. Né? Eu vou dar um exemplo, o seguinte, eu particularmente, o meu modelo de investimento, eu gosto de ver rentabilidade. Então, quando eu for colocar um recurso, vamos supor, para comprar terra, eu vou fazer a conta. Quanto está a rentabilidade? Eu quero saber quanto que aquele ativo vai me render. Então, o número de terras que você tem, muitas vezes é ego. Tem o Barsi, ele fala que o número de ações que você tem é ego. O
número de patrimônio que você tem é ego. O que vale é a rentabilidade dele, ou seja, o que vai pagar a sua conta, o seu boleto, é a rentabilidade do ativo. Sim. Então, o produtor rural ele tem que olhar para a propriedade dele e falar assim, eu vou comprar aquela terra ali, quanto que aquela terra vai me dar de rentabilidade? Ah, não vai me dar nada. Então é ego. Você quer comprar por ego, mas você tem que saber que é ego. Então, eu vejo muita gente na próxima propriedade nossa que tem terreno de serra lá. Uma serra, né? Quem conhece a região ali tem muita serra. O que o cara faz lá? Não planta eucalipto, não coloca gado, não faz nada. Então, ele vai gastar um recurso para comprar aquela terra para ego. Terra tem um potencial de valorização, sim, mas tem outros ativos que têm melhores. E terra tem uma liquidez muito baixa. Então, tudo isso o produtor tem que pensar. Né? E outra coisa, terra, ela só aumenta o valor se tiver alguma coisa em cima dela que também está gerando renda. Isso, né? Exato. Então, se você começa a deixar aquilo de uma forma que aquilo acaba ficando sujo, acaba criando planta daninha e tudo mais, a terra acaba perdendo o seu valor, até porque para consertar aquilo e poder tornar aquilo produtivo é muito mais caro. Com certeza. Ainda tem um outro ponto que você até falou sobre liquidez, que a terra não tem liquidez. Não. E se acontece um imprevisto, você precisa do recurso, às vezes você não tem. Você tem um patrimônio gigantesco, mas não tem o recurso para cobrir aquele imprevisto. E a gente vê isso muito no agro, que são produtores que têm um patrimônio muito grande, mas que na hora de um imprevisto ele precisa pegar um empréstimo, porque o capital está o que vai fazer, porque na verdade é o seguinte, o que vai daqui a 50 anos fazer você ter uma condição de vida muito boa é o fator de rentabilidade ano a ano, mês a mês do seu recurso. Sim. Então você tem que buscar rentabilidade maior o tempo todo. Sim. A decisão do empresário, peraí, esse aqui está me dando tanto de rentabilidade. Se você pegar um HP e fazer aqui 20% ao ano em 50 anos, 100 mil reais, vai dar bilhões. Vai dar bilhão. A 20% ao ano. Sim, mas você tem que buscar como renda passiva situações que te dêem rentabilidade. Eu acho que esse é o segredo, sabe? O produtor tem que pensar muito. E é o que eu faço para mim. Eu não estou falando que o meu modelo é o certo, mas é o que eu faço para mim tem dado certo até agora. Quando eu vou, tem um vizinho que quer me vender uma terra. Quanto que é? X mil reais. Quanto que eu vou tirar de rentabilidade dessa terra? Tantos por cento. E o aluguel? Tantos por cento do negócio. Então, peraí, isso aqui compensa, talvez, eu pegar o recurso, colocar num fundo imobiliário, num Fiagro, ou num algum outro, sabe? Tipo de investimento. Nas nossas empresas, ou qualquer coisa, do que entrar nas propriedades. Mesmo eu dando atividade. Então, você tem que fazer essa análise. Ah, não, porque se você não comprar, o vizinho compra. Mas se o vizinho estiver fazendo negócio ruim, deixa ele fazer negócio ruim. Sim. Entendeu? É aquela ideia, né? Assim, didaticamente nessa linha que você está falando. Ou eu planto 200 hectares, 500 hectares com terra própria, ou eu consigo plantar 1000 hectares com terra alugada, porque você não gastou dinheiro comprando terra, então você agora consegue fazer mais. 1000 hectares em terra alugada, ou 200, 500 hectares em terra própria, qual que vale mais a pena? No final das contas, qual que sobra mais dinheiro para você? Esse é o exercício, né? É o exercício da rentabilidade. Então, se você for comprar 1000 hectares de terra na região nossa, dá 60 milhões. É 60 mil reais. Terra boa para plantar é 60 milhões. Quanto que essa terra vai te gerar de lucro? Você vai colocar 60 milhões no negócio, quanto que ela vai tirar? Nós estamos falando de 1000 hectares, né? Mas 100 hectares, 20 hectares, quanto que ela vai gerar de rentabilidade? Porque hoje, se você deixar num tesouro, dá 6 milhões no ano, 7 milhões no ano, né? Num fundo extremamente seguro. Agora, a perspectiva da Selic baixar, a perspectiva da Selic baixar, né? Sim. Agora você tem que avaliar tudo isso aí. Sim, e aí um ponto interessante que você trouxe é que até para a montagem de carteira você tem que ter uma estratégia. Né? Tudo é estratégia. Não tem fórmula mágica e falar assim, esse investimento realmente é bom. Até porque a estratégia é montada principalmente de acordo com o objetivo principal que você quer alcançar, né, com o perfil, com o apetite a risco que você tem. Então, assim, entender realmente o tipo de investimento que você está entrando, né, o momento de vida que você está também, isso interfere,
né? Porque se você está no início ali da idade de produção, que é de acumulação, seu apetite de risco é maior, porque se você errar, é fácil de Tem consertar. tempo, né? Para os investimentos, o fator N, que é o tempo, ele é crucial, um multiplicador. Os juros Entendeu? compostos. Então, o fator N, se você começa a quanto mais cedo você começa a poupar e investir, melhora. Tem estudos, diversos estudos, eu não vou saber o número de fato certinho, mas assim, o cara começa a investir com 20 anos de idade. E ele vai... Quantos anos você quer aposentar? 65. E um outro cara que começa com 40 anos de idade. O cara que aplicou com 20 anos e parou com 25 tem mais dinheiro do que o cara que começou com 40 e vai até os 65 mensalmente. Justamente. E eu fiz tem uma funcionária nossa, agora recentemente, ela falou, eu tô querendo comprar um apartamento para investir. Eu falei, bacana, mas você olhou outras situações? Você olhou o mercado de capitais? Você olhou? Não olhei. Quanto que você vai gastar nesse apartamento? 280 mil o cara tá fazendo e tal, apartamento 2 quartos, não sei o que, 280 mil reais. Quanto que aluga lá? R$1.000 por mês. 280 mil de patrimônio que você vai empatar para ganhar R$1.000 por mês. Quanto que dá isso em percentual? Em rentabilidade, que é o que vai pagar a conta no final? Muito baixo. Não dá nem 0,5%. Entendeu? E assim, ela tem situações para cuidar e tal. E ela nem tinha escutado falar de outros investimentos, mercado de capitais, como é que funciona, fundo imobiliário, FIAGRO, nada disso. Então, eu acho que o dever nosso aqui é sempre expor para os ouvintes que existem outras formas. Sim. Não existem um só caminho, né? Existem vários caminhos. Mas eu acredito que tem algumas coisas que possam ter algumas regras, que eu acho que era bacana da gente falar. Então, assim, Amanda, ajuda a gente com relação a isso. A gente fala muito em finanças pessoais sobre a reserva de emergência, né? Aquele dinheiro com a liquidez altíssima, ou seja, a hora que você precisa, o dinheiro está lá para você poder pagar o que você precisar de emergência, de fato, aquilo que a gente não espera, mas você tem coisas com liquidez menor. Então, no final das contas, se eu pensar numa empresa como um todo, existe algum número, ou às vezes até pensando que o produtor também ele tem essa parte pessoal dele, existe algum número mágico da reserva de emergência, tanto para o produtor quanto para uma fazenda, um empreendimento, que assim, quanto que eu tenho que deixar de fato líquido para eu poder trabalhar tranquilo? Daniel, não existe número, não existe regra. Cada pessoa, cada empresa é específica. Então, você tem que realmente olhar para os números da empresa, ver quais são os gastos reais da empresa e o pessoal do produtor, para você calcular essa reserva de emergência. Vamos pensar no produtor, tá? Cada empresa do produtor, o produtor como empresário. Cada empresa tem um risco, o negócio dele são riscos diferentes. E aí, em cima disso, também nós temos que calcular a reserva de emergência em cima do risco do negócio dele. Então, temos que pensar em proteção. Que entra o patrimônio. Que entra o patrimônio. Então, são vários pontos que nós temos que avaliar nessa questão da reserva. Essa questão da proteção é extremamente importante ser levantada. Você não quer ter proteção? Porque pode ter alguém que chega para a gente e fala assim, não, eu não quero proteger meu negócio. Então, você precisa ter uma reserva maior, porque o imprevisto ele pode acontecer. A Patrícia levantou essa questão da geada, até de uma pessoa que a gente conhece, eles tinham a proteção dos grãos, mas não tinha proteção da planta. E aí? No final das contas, a geada veio e acabou com tudo, né? Acabou com tudo. E até essa pessoa citou que era 70% da produção. É muito, né, gente? É muito. Eu falo que o melhor negócio é o seu. De rentabilidade. Não existe melhor negócio que o seu. E nós estamos falando, como o Daniel introduziu, aquele produtor que já está com a fazenda bacana e tal, e consegue ter uma reserva de emergência. Então, consegue sobrar recursos, né? Nós estamos falando para esse produtor. Ele tem que deixar uma reserva de emergência, isso é fato. Sim. E põe ela para rentabilizar alguma coisa no banco, avalia muito, porque o banco, e a gente sabe disso, você vai deixar o dinheiro no Banco Brasil,
ele vai te dar algum fundo para liquidez diária de 80% do DI. Tem outras situações melhores. Liquidez diária é o seguinte, o cara precisou do dinheiro, na conta. Tem que estar disponível. Então, tem outras situações melhores. Sim. Tem Avaliar, 100% do DI, tem 103% do DI. Aí você liga, não, dê mais 3. O cara precisou hoje, daqui a 3 dias. Você consegue se programar, né? Melhor. Então, assim, eu acho que o produtor rural avalia. O melhor negócio é o dele. Sim. Se ele chegou até agora, a rentabilidade do negócio dele está muito boa. Faz a análise da rentabilidade dele. Está dando 30% ao ano. Não existe nada no mundo que dá certo. Dá isso. Só que ele tem que ter uma reserva de emergência. Porque renda ativa tem muito mais risco do que renda passiva. Com certeza. Leandro, e é importante lembrar que existe a vida dele, pessoa física, existe o negócio. A gente, nossa experiência é que a maioria está tudo misturado. Então, ele pensa de reserva de emergência no global, mas ele tem que pensar na reserva de emergência da pessoa física, da vida, o que é necessário para ele viver nos gastos pessoais e o que é a reserva de emergência do negócio. Isso aí é extremamente importante, os produtores que estão nos ouvindo aí, leve isso em consideração. Veja o seu negócio e veja a sua vida pessoal. Sim, e aí um outro ponto importante, falando de reserva de emergência, ela normalmente é calculada não só pelo patrimônio que se dá do fluxo mais ativo ali, né, do dinheiro mais rápido, que você tem que avaliar, mas também pelo tempo que você precisa se reestruturar. Né? Então, assim, quanto tempo que realmente eu ficaria tranquilo se caso eu precisasse tomar um respiro para esse imprevisto? Normalmente, gente, é calculado, tá, no planejamento, de 3 a 12 meses. O mínimo é 3 meses, para realmente você poder tomar fôlego desse imprevisto que aconteceu, né? E qual que é a recomendação prática, por exemplo, para aquele produtor que ele tem uma conta só no banco e ela é que paga as contas dele, paga as contas da empresa e fica tudo Isso é junto? mais normal do que você imagina. E como é que faz? Para quem está escutando a gente, qual que é a recomendação? O que essa pessoa... Primeira como é coisa, que ela começa? Básico, separar 2 contas. Ele tem que ter uma conta do negócio e uma conta da pessoa física. Separa, não use o mesmo cartão para pagar o supermercado de casa para comprar os produtos para a propriedade. Separa. Sim. Até porque, se tratando de pessoa jurídica, né, de empresário, do produtor, ele tem que pensar que existem funcionários e pelo fato dele também estar trabalhando, ele tem que encarar que ele também é um funcionário. Porque é a empresa que realmente sustenta todo o negócio. Né? Então, assim, o que a gente se depara muito aqui nas consultorias que a gente dá de planejamento é que ocorre o sentido inverso. Né? Principalmente profissional liberal por si só. Por exemplo, médicos, dentistas, né? Então, eles misturam muito a vida pessoal com a pessoa jurídica e isso confunde muito o orçamento fluxo. Por quê? Uma pergunta básica, gente, que a gente pergunta de imediato, a gente já percebe que realmente precisa fazer um trabalho muito bem feito, que é o seguinte: você médico, quanto que você ganha? E qual que é a sua despesa? Ele não sabe responder. Porque, normalmente, os médicos, em especial nesse exemplo que eu estou dando, ele presta serviço no hospital, ele atende o consultório, ele atende uma outra cidade que é próxima ali. Então, ele tem várias fontes de receitas, né? Então, assim, ele consegue se sustentar ali, mas não sabe aonde que realmente está indo as suas despesas. Então, acaba que entra muito no que a Amanda falou, que são a corrida dos ratos, né? Que tem aquela bolinha que o rato sempre está ali correndo e fica no mesmo lugar. Né? Então, é importante que a gente tenha essa visão, esse olhar mais cauteloso para o negócio, no caso também do produtor rural, né? De ter a preocupação não só de direcionar, tudo bem, essa é a minha receita, agora vamos distribuir realmente para os funcionários, né, o lucro, o pagamento de cada um. Mas ele também tem que entender que ele também entra nessa faixa, né, que é imprescindível ter esse tipo de visualização para um bom fluxo de caixa. Sem dúvida. E nós estamos falando dos produtores, mas vamos pensar também nos técnicos, aqueles que atendem os produtores. Sim. Nós temos exemplo, né, de atendimento que fizemos essa pergunta. Você sabe quanto você gasta na vida pessoal e quanto você gasta no seu negócio, né? Porque a gente estimula muito eles olharem como empresários
que são. Não sabia. E aí fomos fazer o trabalho de levantamento. Esse cliente em específico, ele tem uma renda de 11.500. Quando ele foi fazer o levantamento do que ele gasta com o negócio e com a vida pessoal, deu 7.000 cada um. O fluxo de caixa não fechou. Então, ele já está fazendo ajustes na vida dele ali. Ele era muito, vamos dizer, mão aberta com os clientes de pagar presentes, jantares. Ele já viu que ele tem que não que ele tenha que parar de fazer isso, mas ele tem que colocar um limite. Ele tem que recuar um pouquinho. Porque o valor que ele está ganhando não está cobrindo. Ou ele aumenta a estratégia ali de atendimento para que a renda dele aumente, ou ele reduz a despesa. O fluxo de caixa dele não está fechando. E isso a gente está vendo que é mais normal do que a gente imagina. E o aperto de caixa trabalha muito a criatividade da pessoa, né? Então, a partir do momento que você vê que não está sobrando, é a hora que você para. Normalmente é assim, né? Quando tem dinheiro sobrando, acaba que a pessoa faz de qualquer maneira. Mas quando começa a faltar, falou, opa, eu tenho que agir mais inteligente. Eu tenho que fazer alguma coisa com o cliente, mas não necessariamente eu preciso fazer tudo. Justamente. Então, o que eu vou escolher, né? Qual que é a minha prioridade para eu poder alocar o recurso na melhor posição, para eu poder ter melhor rentabilidade. Assim como o Leandro falou, né? Justamente. Então, eu acho isso muito bacana. E essa ideia da corrida dos ratos e tudo mais, eu acho muito interessante também, porque até na empresa acontece isso. Então, se eu tenho uma fazenda, se eu tenho uma empresa, seja lá qual for, vamos falar de fazenda aqui por causa do nosso público mesmo, e começa a me sobrar dinheiro, eu tenho duas opções, ou eu torro o dinheiro, ou eu reinvisto. Reinveste na própria propriedade, ou então você reinveste em outro lugar. Mas você continua reinvestindo para quê? Para que você tenha mais prosperidade naquilo que você está se propondo a fazer em termos de negócio. Sim. Não é isso? Sim. Daniel, você tocou no ponto prosperidade que eu adoro falar, né? Olha lá, mudou até o semblante, olha lá, um sorriso. Adoro, porque a gente fala muito sobre dinheiro, gente, mas a gente estimula que as pessoas exerçam a gratidão e a doação. Faça pelo outro também. Não pense só em você. Quando você está pensando, a Companhia do Leite é um grande exemplo que ela pensa na empresa, mas pensa nos colaboradores, aqueles que estão trabalhando com vocês, e isso é muito bonito de se ver. Isso é o caminho da prosperidade, que são os bens materiais, mas ter paz, ser grato. Gente, a gratidão, ter fé, creia em Deus, que isso aí, o dinheiro aparece como mágica. Eu achei bacana a ideia da doação, sabe? Então você que está escutando a gente, se você quiser doar para o Mamíferos Podcast uma parte do seu dinheiro, ô Darius, põe no Pix aí para a turma aí. Não, só de curtir a página já é uma doação. É que a gente fala que doação não é sempre dinheiro. Mas você sabe, até porque os maiores empreendedores aí de sucesso, mundialmente falando, eles mesmos pregam muito isso. Né? Porque o dinheiro é um fluxo. Então, ele tem que sair de uma forma que você faça uma entrega genuína, de coração, para ele vir da mesma forma. Né? Você sabe, Daniel, assim, também funciona comigo e eu mudei a minha opinião. Quando sei lá, a gente começou a ir bem com as empresas nossas, né, há 13 anos, a gente abriu a empresa com 14 anos atrás. Então, 12 anos atrás, a gente chegou, eu e meu irmão, né, que nós somos sócios, falou, o que pode nos quebrar? Então, qual é o pior cenário? E funcionou comigo, tá? Dessa forma. Então, a gente sempre, quando eu vou entrar em um negócio, eu falo, qual é o pior cenário? Então, quando eu for entrar na produção de grãos, eu falo, qual é o pior cenário? Pode acontecer isso, isso e isso. Eu estou preparado para esse pior cenário? Eu sempre me faço essa pergunta. Não, nós estamos preparados. Então, nos grãos, geada, intempérie climático, nós temos 1.800 hectares de produção, 1.850. Acabar com toda a produção é muito difícil de acontecer, porque as áreas são um pouco afastadas. Mas, qual é o pior? Eu estou preparado para isso? Financeiramente? Beleza. Então, eu sempre fiz essa questão. Por exemplo, saúde, plano de saúde, né?
a gente está falando dessa situação de proteção, plano de saúde, para mim, para os meus pais. Então, assim, se acontecer alguma coisa com o pai, você vende tudo para ajudar. Né? Sim. Então, isso eu sempre pensei, qual é o pior cenário? Mas depois de um tempo, eu fui falando o seguinte, o que quebra empresa não é um cenário ruim, e não é um negócio mal feito, é falta de caixa. É simples. O que quebra empresa é falta de caixa. Porque as situações, os maus negócios fazem parte do jogo. Sim. Entendeu? Os intempéries climáticos fazem parte do jogo também. O geada que deu no café em 2021, se quebrou alguém, foi porque ele não tinha caixa. Sim. Então, é fundamental o cara ter caixa. É isso. Ter uma reserva. Porque os negócios ruins, eles vão vir. Isso é fato. Se você está no jogo, só não faz negócio ruim quem não faz negócio. Porque se você faz negócio, você vai fazer negócio ruim eventualmente. Isso é fato. Sim. Então, o que quebra é falta de caixa. E O caixa é rei, né? O caixa é rei. Sabe um ponto importante aí que você levantou, que por sinal a gente explora isso também no planejamento aqui que a gente faz? É o seguinte, não adianta também a pessoa construir todo o patrimônio se ela não blindar ele. Eu me refiro da seguinte forma, da reserva de emergência aí que a gente falou, que ela serve para imprevistos, né? Pois bem, só que aí aconteceu no caso da geada, como a gente está citando aqui, né? E aí a reserva de emergência não supriu o rombo que teve ali, né? O prejuízo que teve na lavoura. Se tratando de uma proteção, no caso um seguro, ele blinda o patrimônio que também ele construiu para não precisar de descapitalizar, né? Então, de uma forma com que ele já se antecipe dos problemas. Isso entra no caso, como você citou aí, de plano de saúde, né? Então, o seguro, ele também vem de uma forma com que você faça um planejamento. Então, eu levantei isso porque a parte de planejamento, ela é muito ampla, né? Ela também entra na parte fiscal, que existem alguns benefícios fiscais que a gente pode trabalhar para a pessoa física, que a gente explora muito isso aqui também, né? Então, é imprescindível que a gente realmente faça mitigação de risco. Você citou isso, eu achei até interessante de estar complementando. Por quê? Porque é um trabalho de uma vida que você faz. No exemplo que você deu aí, a pessoa que começou com 20 anos com investimento. Imagina, a pessoa já está com 50 anos, já está estabilizada, mas não se atentou a isso. E aí vem uma surpresa que precisa desconstruir tudo que ele realmente, né, fez com tanto carinho, com tanta dedicação nesse percurso do tempo por um detalhe. Por um detalhe, né? Esse produtor que nós estamos falando, ele tem que pensar que o caixa é rei, ele tem que ter caixa para os intempéries, porque vão acontecer. Se esse ano teve uma safra boa, o ano que vem teve uma safra boa, o preço estava médio. Num ano pode ser que você tenha uma safra ruim e o preço está ruim. Você fecha o caixa 3, 4 milhões no negativo. E aí, se você não tiver caixa, como é que você faz? E você tem que cuidar disso, né? Você não pode sair do jogo. Não, você não pode sair do jogo. Você não pode sair do jogo, exato. E até pensando no produtor de leite, você mexe com vidas. O bichinho lá, eu acho que ainda é mais complicado. São vidas, os animais, os erros, os acontecimentos ali, acontecem coisas que você não prevê realmente. Um animal morrer, que às vezes é doença, né? Vocês vão falar melhor do que eu, porque eu não entendo realmente dos animais, mas eu sei que mexer com vidas é mais complicado. Então, requer uma reserva até maior, um caixa maior, porque você tem que prever essas questões. E isso é interessante, porque, por exemplo, na pecuária, eu percebo que a parte de seguros, ela ainda é muito fraca. Na agricultura é diferente. A agricultura isso aí já faz parte do cotidiano do agricultor. Mas na pecuária não. E a pessoa sempre fala isso, né? Aquela ideia de não entender justamente o não sair do jogo. Ela está só pensando que, não, vou gastar dinheiro com seguro. Não, mas isso aí, nossa, morre um animal uma hora ou outra. Eu falei, meu amigo, e se der um problema aí matar mais? E se você faz um exame, por exemplo, de brucelose e tuberculose, que é muito, muito forte na nossa área, e a gente sabe que tem muito problema por aí,
Se você for realmente trabalhar da forma correta e fizer o exame de brucelose e tuberculose, e se metade do seu gado tiver problema, pela lei, você vai ter que matar esse animal. Nossa. Você vai ter que abater esse animal. É sério? É sério, entende? E eu já vi isso. Na época que eu estava na faculdade, a gente foi numa fazenda aqui fazer uma aula de reprodução, e era um caso exatamente desse tipo. O produtor teve 50% do gado dele com problema de tuberculose. Ele teve que matar 50% do gado dele. Imagina o que isso não faz para uma pessoa. Você, do nada, do dia para a noite, o seu negócio é metade. Você tem E metade ele estava do seu preparado? negócio. Lógico que não, de jeito nenhum. E ele contando a dificuldade que foi para ele poder retomar, Recuperar. e poder ser do tamanho que ele hoje, naquela época, né? O seguro, você fala assim, seguro é interessante? Eu vou responder, depende. Porque é o seguinte, eu não faço, das cargas nossas da JPA Agro, a gente não faz seguro no inverno, porque a gente já fez a conta. Se eu fizer o seguro de todas as cargas, é mais caro do que 5 caminhões por mês de produto. Então, eu falei, não vou fazer. A gente faz dezembro, janeiro, fevereiro, que é época de muita chuva, tem muito acidente. E aí a gente faz o seguro de todas as cargas, principalmente a operação do Mato Grosso. Então, tudo depende. O que eu falo muito, cara, a gente fala muito isso aqui, pro cara fazer conta. Ele tem que fazer conta de tudo. De tudo. Ele vai, eu vou fazer seguro? Quantas vacas eu tenho? Igual, não sei, tem que, o cara, vamos supor que ele tira, Colorado, tira 107 mil litros de leite. Por dia. Por dia, Porque eu penso por mês, né? Todo mundo fala 1.000 litros, é por dia, sempre. É só, o produtor sabe que está assistindo. 107 mil litros. Será que ele faz seguro? De todas as vacas? Não faz de jeito nenhum. Faz. Dizer, eu não conheço essa turma. Eu também não sei. Eu não sei se faz ou não, mas é muita vaca, é muito animal, ele não deve fazer seguro de todos. Porque vai ficar muito caro. Então, assim, seguro ou não depende. Mas tem será que transportador daqui de Lavras que não faz seguro. Porque entra na conta. Sim. Entendeu? Então, nesse caso de fazer as contas, talvez até colocar. Faz sentido fazer de uma parte? Quanto Isso, que eu precisaria Isso, fazer? isso. Então, Ou de uma tudo tem época, que pôr- entendeu? Ou de uma época. Então, fazer cálculo. qual Tudo é a época estratégia, né? É tudo estratégia mesmo. estratégia. É colocar na ponta do lápis, avaliar, ver o momento, ver o que realmente faz sentido. Talvez, como a Amanda citou aí, talvez a metade, um percentual como hedge, né? Porque em lavoura escuta muito isso. Tanto é que existem uns contratos futuros também que dá para fazer, Leandro. Você é especialista, né? Você sabe dizer melhor sobre isso. Mas no caso especificamente aí do produtor de leite, né? Requer uma atenção. Porque, como a Amanda citou, doenças, né? Aconteceu de parir uma vaca, teve uma complicação ali, né? Então, realmente tem que estar se precavendo sobre isso, né? O seguro de produtor de soja e milho, nos Estados Unidos 90% fazem. 90% dos produtores de grãos de cereais nos Estados Unidos fazem seguro de alta ou seguro de baixa, que é o CAL e a PUT, que a gente já falou aqui. Aqui no Brasil, os produtores nem sabem o que é isso. E basicamente a gente já falou. O cara tem um seguro de alta e um seguro de baixa, para ser simples, do CAL e do PUT. Seguro de alta e seguro de baixa. Se o cara travou soja no porto agora, R$130, ele faz o seguro de alta por R$2. Se o mercado subir, ele ganha alta. A baixa dele já está travada, porque ele já foi. R$2. Então ele embute isso no preço. Quando você for travar algum negócio, você já colocar que eu vou pagar R$2 de seguro, eu acho interessante. Entendeu? O milho foi a R$50, estava 80. Se o cara segurar o milho, não, vou segurar porque eu acho que vai subir. Se você está segurando o milho, cara, você tem que fazer um seguro de baixa. Porque se cair, você ganha a baixa na bolsa. Então é fundamental ele fazer isso. Eu acho que esse tipo de seguro é fundamental porque ele é muito barato. Você vai fazer um seguro de soja, R$2. Que dá para embutir no preço, né? A soja está R$130 para tirar na região nossa. Soja, cada região é uma. A gente tem produtor do Brasil inteiro assistindo a gente, mas cada região de estado tem uma dinâmica. Mas é muito baixo, R$2. Entendeu? R$2. Você faz compra um orcal.
Você faz um seguro de alta. Então, A ideia, eu acho que o negócio é esse, né? Mais uma vez eu vou falar muito isso aqui. Você vai fazer o seguro, vai gastar um dinheiro com o seguro, mas para quê? Para que você, através do planejamento, você saiba que, no pior cenário, você não sai do jogo. E ainda vou levantar uma outra coisa. Procure conhecimento cada vez mais, que o risco reduz. Isso, com certeza absoluta. Pessoal, no leite, até eu estava num evento há pouco tempo atrás, deve ter mais ou menos 1,5 para 2 meses, e o pessoal estava falando muito isso, que no leite não existe tanto o mercado de derivativos e de mercado futuro no leite. Até porque o nosso consumo é interno e o nosso mercado é interno. A gente está aí, já falamos 2 episódios. Se você ainda não viu, olha aqui no card que você vai ver os 2 episódios falando sobre importação, que hoje é um problema muito sério dentro da cadeia do leite, né? Mas agora está importando muito, mas o mercado nosso é muito interno, então não tem muito o que ser negociado e o pessoal não trabalha muito com leite nesse sentido. Mas eles já estão começando a fazer diferente, justamente tentando. Tinha um palestrante da B3, da Bolsa de Valores, no evento, falando, gente, ajudem a gente aqui dentro da B3 a fazer alguns seguros e algumas formas da gente fazer um mercado futuro de leite para proteger preço. E não aconteceu o problema que está acontecendo agora do preço começar a baixar demais. Então, para vocês verem o tanto que esse mercado ainda é incipiente a gente está muito atrasado dentro do leite em cima disso. No leite não tem. Movimentando, né? Que bom que já está no leite não tem, poderia ter. Agora eu faço o pessoal da parte da agricultura que fala, não, eu não conheço, ou não sei, ou é caro fazer seguro de alta ou seguro de baixa. Então vamos fazer do produtor de leite. Quanto está o litro de leite aqui na região? Você vai achar de médio, não, médio. Sei lá, usa de base aí, 2,30. 2,30. Deixa eu ter um valor aqui. O seguro. Comentários. Aqui é menor, aqui é maior e tal. Eu já estou imaginando isso. Tá, então vamos pôr R$3, então. A gente tem que falar alto para ver se vai, entendeu? R$4. Vamos pôr assim. Então, 2% que custa hoje, em torno de 2% do valor do saco, que custa na soja para você fazer um seguro de alta. Por exemplo, mais ou menos. Ou seguro de baixa, né? Se o produtor de leite falar para ele, olha, eu vou debitar 2% do seu litro aqui, mas você garante esse preço aí para janeiro, fevereiro, março, que vai ser esse preço. O cara ia sorrir, entendeu? Ou seja, se protegeu da baixa. É essa a lógica, entendeu? Todo mundo, se eu te falar, ou qualquer pessoa, produtor que eu falar, fala, pô, faz sentido isso aí. Entendeu? E o produtor de cereais, ele ainda está muito incipiente no Brasil. Né? Então tem que avançar nisso aí ainda. Procede? Procede. Reserva de emergência? Já falamos um pouco sobre reserva de emergência. A gente já falou um pouco sobre seguros, de forma que a gente tem. Agora vamos lá. Aquele produtor que tem toda a conta em conjunto, fez 2 contas, uma para ele poder receber como pessoa funcionário, física, né, como funcionário, e a outra como empresa. Ele começou a fazer dessa forma. Como é que ele faz a conta do que ele pode usar como pessoa física de salário para ele? E quando que esse produtor ele pode fazer uma retirada de dinheiro dentro da empresa dele, como se fosse, por exemplo, uma dividendos, né? Dividendos. Dividendos. O que vocês podem falar para a gente com relação a isso? Eu acho que a primeira coisa ele tem que conhecer qual que é o valor da vida dele. Então ele tem que conhecer as despesas. A gente não tem jeito. E dói. Dói olhar para as suas despesas mensais. Mas tem que olhar. Porque ele tem que saber quanto custa a vida dele. O que ele está retirando. A empresa dele consegue pagar essa vida que ele está levando? Então, ele conseguindo separar e enxergar qual que é o valor ideal para eu viver, né? Qual que seria o gasto da minha vida feliz, que a gente costuma falar. Olhou para as despesas. Agora vamos ver, a empresa ela consegue me pagar esse prolabore mensal para que eu tenha a minha vida feliz? Esse é o segundo passo. Até qual que é o valor da felicidade? Justamente. O seu valor da felicidade cabe dentro do seu prolabore? E outra coisa, de modo que não
detone o negócio. É isso que eu ia falar. Sim, De justamente. maneira É o que não. principal. Você tem que ter o valor, manter a saúde da sua empresa, você tem que pensar no seu negócio. Vamos pôr 6 meses, você pode olhar e falar assim, olha, isso aí também vai de cada um. Estabelecer uma porcentagem daquele que está em lucro. Talvez o Leandro, que já é empresário há mais tempo, vai poder falar mais sobre isso. Você tem a divisão de lucros ali. Estabelece 10%, 20% do que está no caixa, para você não comprometer a saúde financeira. Mas você pode fazer essa retirada, essa divisão de lucros, 6 meses, uma vez por ano. Vejo que faz sentido, até porque tem a questão de maior produção, época que tem maior a De entrada, safra, né? justamente. Essa sazonalidade de gastos, a propriedade ela deve ter a época ali que o gasto é maior e ele tem que estar preparado para isso. E aí é importante ter uma visualização do seu orçamento e entender que a sua capacidade econômica está um pouco fora também. Porque, assim, é até um ponto que a gente trabalha muito como autoconhecimento. Porque, poxa, se eu recebo 10 mil e estou gastando 11, e sou empresário, e eu dependo do meu negócio para o meu sustento, a minha sobrevivência, e vou além. A minha família depende disso, requer um olhar e uma atenção mais minuciosa do momento de vida que você está vivendo. Né? Então, assim, é muito importante ter essa visualização de segregação da pessoa jurídica com a física para que você vive bem não só pro curto prazo, mas também pro longo prazo. Né? Então, assim, um olhar de receitas e despesas é importante. Né? Numa empresa, quando se faz consultoria, a primeira coisa que você avalia é isso. Porque se tem algum problema ali que pode gerar uma inadimplência, só existem 2 coisas que podem ser feitas. Ou você aumenta a sua receita, ou você diminui a sua despesa. Não tem outro caminho. E aí, no caso, né, que você perguntou que é pessoa física e jurídica, requer um olhar se o momento de vida, tudo que eu estou fazendo ali no meu dia, os meus hábitos, os meus hobbies, tem a capacidade de me manter, de fato. Né? Então, é um momento de realmente ter um autoconhecimento, se conhecer. Né? Então, Uma É coisa que importante, é ajuda é você fazer uma lista de prioridades. Para não ter aquele risco de antecipar sonhos. Você compra por impulso. Eu quero uma caminhonete nova. É estradinha, é o padrão. Que tirou dinheiro no Banco do Brasil, virou uma estradinha. A primeira coisa que acontece. Você não olha se aquilo cabe no orçamento. Então, essa lista de prioridades, você precisa comprar o carro esse mês? Não é melhor, talvez, vou refazer, a gente fala de segmentação, vou fazer um caixa para adquirir esse carro daqui 6 meses. E você tem o poder de compra. E ali você tem como negociar. Então, além de você ter a tranquilidade que você não tem uma dívida, você ainda vai ganhar com desconto. Então... E a ideia de receita e despesa também... A ideia de receita e despesa também tem uma coisa muito interessante que eu vejo que o pessoal peca muito. Que é você não fazer receita e despesa, até aí ok, é normal, é comum. É comum. Né? Não deveria ser normal, mas é comum. Mas é comum. E a pessoa acaba vendo o que ela tem de dinheiro de fato mesmo, o que está sendo lucro, no final das contas, quando tira o extrato bancário, que teoricamente no extrato bancário já tem receita e despesa daquele mês, né? Deu um resultado lá no final, paguei todas as despesas, sobrou isso aqui, então esse é o meu lucro. E ele não leva em consideração que às vezes ele empurrou com a barriga uma conta, jogou para frente, e ele tem dinheiro em caixa hoje, mas não é porque sobrou, é porque ele deixou de pagar uma conta que ele jogou lá na frente. Sim. Né? E aí, às vezes, isso acontece tanto para receita quanto para despesa. É verdade. Ou às vezes ele compra um negócio a prazo e vai tocando aquilo e tal, e a coisa acaba que ele acha que está tudo bem e não está. Eu morei em Goiás e eu vi isso acontecer algumas vezes. A pessoa que tinha caminhonete, a pessoa que tinha status, mas na hora que você colocava assim, de fato, no papel, o que você tem de ativo? O que você tem de terra? O que você tem de patrimônio? Eu tenho tanto. O que você tem de dívida? Menos tanto. Na hora que você fazia um menos o outro, a pessoa estava negativa.
Sim. vivendo uma vida irreal, com dinheiro de financiamento, entendeu? Mas aquela vida não existe. Ele não tem aquilo para ele, né? Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. E ainda tem um outro ponto que a questão de parcelamento. Vou financiar a caminhonete. Vamos pensar na caminhonete. Hoje, a parcela R$3.000 por mês, ela cabe no meu orçamento hoje, mas eu vou ter que pagar isso quantos meses? Ele não pensa que no meio do caminho pode acontecer um imprevisto de saúde. Que seja, pode ser qualquer coisa, mas vamos pensar na saúde. E que isso pode afetar a renda dele e que esses 3.000 não vai caber mais no orçamento dele. O que acontece? Vira uma dívida. E vamos pensar nos juros que está hoje, né? A Selic está 13,25. Você tem uma dívida? Imagina isso. Os juros a 13,25 é bom para quem está lá com o dinheiro investido. Do outro lado da o moeda, outro, né? Mas se você tem uma dívida, isso aí, gente, é exponencial. Pesa muito no orçamento, Pesa. né? Não é à toa que a pesquisa que teve em julho agora mostrou, está com 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Que corresponde, vamos pensar aí, 8 em 10. Imagina É um muita negócio coisa. É muita desse, né? coisa. E eu acho bacana, e tem uma frase que eu uso bastante que é o seguinte: eu não vejo problema em dever. Eu vejo problema em você estar endividado. Isso, justamente. Então, você pegar um dinheiro e financiar algo, um negócio que vai te dar um retorno, ou que tem um propósito de fato daquilo acontecer, não é porque você quer, é porque você percebe que, mesmo pagando o juro, aquilo retorna para você mais do que o juro. Então, deixa o outro ganhar o juro. Quem tá do Você, outro lado da moeda. você falou uma coisa importante, que, por exemplo, você vai comprar o carro. Eu vou voltar no carro. Você chegou lá, ele não vai te dar desconto se você pagar à vista. Você tem o dinheiro para pagar, mas ele não quer te dar desconto, então você parcela. Você deixa o dinheiro lá rendendo, trabalhando para você, e aí você parcela. Ele não quis te dar o desconto, mas você tem antes de gastar. E peço desconto, né? Peça desconto. E carro, você que vai falar? Não, pode. E carro tem uma coisa que eu acho muito interessante. Isso me lembra, e eu uso isso muito porque eu senti isso na pele. Eu fui para Goiás e quando eu cheguei em Goiás eu tinha um dinheiro, eu tinha um patrimônio. E eu fui para lá com esse patrimônio, mas sem nada. Resolvi morar em Goiás e fui cair de paraquedas lá. E aí, no final das contas, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, esperando para a coisa poder funcionar e tal, até que um momento o jogo virou. Eu consegui trabalhar pelo Sebrae, eu fazia muito serviço pelo Sebrae, e eu comecei a ganhar um dinheirinho. Aí eu fiquei falente. Eu tinha um estradinho, antiga, 2011. Nós estamos falando aí de 2017, mais ou menos nessa época, 18. Mas era top. Hã? 6 anos de uso, né? Eu tinha uma estradinha em 2011 e tal, tava lá e eu falei assim, não, agora eu tenho que comprar um carro melhor, porque se eu tiver um carro melhor, o pessoal me vê diferente, e vendo diferente, acaba que eu consigo mais trabalho. E tem um fundamento nisso. Eu ainda continuo acreditando na mesma coisa. Só que eu acreditei nisso na hora errada. E aí, na época, eu acabei comprando uma Frontier. E eu saí de uma estradinha para uma caminhonete, que lá em Goiás também não é tanta vantagem, né? Porque todo mundo tem caminhonete lá, né? Mas eu comprei uma caminhonete, por quê? Porque a Frontier era um pouco mais barata. E não era uma Frontier nova. Então ela já tinha alguns aninhos de uso. E eu vou resumir para vocês o negócio. Comprar a caminhonete não foi o problema. Manter a caminhonete era o problema. E ela começou a dar problema, não por ser Frontier, mas porque realmente era uma caminhonete mais antiga. E eu comecei a ter problema para manutenção, tanto mecânica quanto de PVA, de seguro, e é tudo muito caro. E aí eu comecei a perceber que a felicidade tinha um preço que eu não dava conta de pagar. E isso era uma coisa que me preocupou muito, porque carro, o problema não é comprar o carro, o problema é manter o carro. Não é? E ninguém pensa nisso na hora de fazer o negócio. Nossa, e PVA? Tem a manutenção, mas o IPVA, muitas pessoas compram, você sai do carro aqui e vai para aquele top, mas esquece que o top tem um preço. Ano que vem tá lá. E as pessoas não se preparam para esse IPVA no início do ano, afeta o orçamento mensal. Sim. Com certeza. E a gente explora isso também nos atendimentos que a gente faz, para que a pessoa já estabeleça um percentual para essas contas que estão por vir. Né? Porque no começo do ano é IPVA, é IPTU, né? É um tanto de impostos que a gente por si só tem que pagar. Então, por que não se planejar para isso também? Né? Então, além da construção do patrimônio,
saber que, já que você vai ter que pagar ali, você sabe que a conta vai chegar, né? Sim. Então, se previna para isso, né? Sim, certo. e o pecuarista, ele não precisa necessariamente ele ter o dinheiro na mão. Ele pode ter um animal de descarte ou alguma coisa e falar assim, ó, esse aqui é para as despesas do início do ano. Também. Entende? Olha que ótimo. É uma Também. outra forma de você ver a reserva de emergência. Com a liquidez um pouco menor. Ele Ou a já liquidez estipulou. alta, barata, né? Sim. Ele já estipulou que aquilo ali vai ser direcionado para... Isso. É importante. Pro início do ano, vamos. É importante já ter uma diretriz. Para cada ponto do seu negócio tem que ter um nome. Né? Então, assim, isso aqui está direcionado a isso. Isso é o quê? Planejamento. Gente, a vida da gente requer planejamento em todos os aspectos da Com nossa certeza. vida e a gente não percebe. Né? A gente não percebe. E planejamento é um negócio interessante, né? Porque a gente planejou fazer um podcast de 1 hora. E vocês acreditam que tem exatamente Uma hora que a gente está conversando? E 2. 1h02. 1h02. Normalmente o pessoal que chega e conversa com a gente aqui não acha que vai demorar, não vai ter assunto suficiente. Olha só, a gente fez metade da pauta que a gente queria para fazer. E uns se 60 deixar, a gente minutos. conversaria mais ainda. Mas eu acho que a gente podia aproveitar para falar as palavras finais já, porque realmente esse podcast foi muito bacana. Você quer começar, Amanda? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e deixar um recado. Vamos pôr no básico? Separe a sua vida pessoal e a sua vida do negócio. Comece por aí. Uma coisa simples. Uma coisa simples. Você viu que não consegue fazer sozinho? Chama a gente. A Athena está aqui para te auxiliar nesse planejamento, tanto da sua vida no seu negócio, quanto da sua vida pessoal. E Chama a gente- a gente e vamos conversar. Beleza, e a gente deixa aqui nos comentários, aqui exatamente embaixo na descrição do vídeo, a gente deixa o contato de vocês Tá. para que consiga Instagram, ser etc. Sim. Né? Ó, E aí, Ótimo. complementando o que a Amanda falou, que é a nossa o lema aqui da Atena, que é o seguinte: o dinheiro não é quanto se ganha, mas sim o quanto se gasta. feito. Com certeza Né? absoluta. É Então, assim, isso prova até por experiência própria que a gente tem aqui, né? De atendimento com as pessoas, é que mesmo a pessoa ganhando um recurso financeiro muito alto mensalmente, se ela não tiver uma boa gestão, de nada adianta. Né? Então, não é realmente sobre o volume, mas sim a forma que você faz a gestão desse recurso, né? Que é importante. É isso. Leandrinho? Já caminhando. Obrigado. Obrigado. Foi muito bacana. Isso que você que falou agradeço. muito. É muito legal, né? Aquela das torneiras, né? Você tem uma torneira, ela pode ser muito grande, se entrar muito dinheiro, mas se a outra de saída for maior do que ela, você não tem a De nada reserva, adianta. você não tem recurso para o futuro, né? Sim. Justamente. Então o recado é esse, agradecer mesmo, e as pessoas que estão nos assistindo têm que pensar no futuro. Sim. Não adianta, a gente tem que pensar no futuro. Porque não, mas eu contribuo para o INSS. Até quando o INSS vai? Porque esse modelo do INSS foi feito para quebrar. Sim. Porque é uma pirâmide. Sim, Os mais novos pagam para os mais velhos. justamente. Se você não tem a noção que você precisa de capitalizar seu recurso, seja em negócio, seja em renda passiva, para você se aposentar, você está fadado ao fracasso, porque não vai ter dinheiro no futuro. O sistema nosso chama-se repartição, os mais novos consumindo pelos mais velhos. Só que a pirâmide etária do Brasil está se invertendo. Do Brasil e do Justamente. mundo desenvolvido, né? O mundo desenvolvido, a pirâmide etária, ela se inverte. O Brasil, a gente ficou... A pirâmide etária inverteu, a pirâmide Sim. etária Invertendo. inverteu antes da gente ficar rico. Sim, até porque eles porque- conseguiram ficar ricos para, né? A gente está fazendo isso, nós estamos tendo menos filhos. O IBGE, recentemente, a previsão da população era 210, 212 milhões de habitantes, nós estamos com 204, ou seja, quase 10 milhões a menos. Ou seja, nós precisamos de fazer alguma coisa Sim. com essa questão do INSS. E né? aí, Leandro, o Instituto de Pesquisa, né, Econômica Aplicada levantou isso ano passado, né, e fez uma expectativa para 2040. E é fato que a taxa de longevidade só tem aumentado porque os médicos estão fazendo de tudo, né, para a saúde, para as pessoas viverem bem, e automaticamente isso aumenta, né, a faixa etária. Então, as pessoas estão vivendo mais. Sim. E aí, diante disso, se a taxa de natalidade está diminuindo, né, e a longevidade, as pessoas estão vivendo mais, e quem realmente
sustenta os aposentados hoje. São os ativos, né? Para sustentar os inativos, requer ainda mais uma preocupação de fazer uma reserva para o Não vai. caso, O INSS, né? eu tenho 39 anos. Eu acho que eu com 65 não aposento pelo INSS com 65. Eles vão aumentando a idade, com certeza, né? com certeza. Ou vão entrar num modelo de capitalização, que é um modelo mundial, assim, Sim. que dá certo, de Sim, fato, né? Você tem com que ter certeza. uma camada de proteção social para os mais pobres, que não conseguem contribuir, mas os que têm condição, você tem que ser capitalização, não pode ser INSS. Sim. Mas, enfim, obrigado. A gente que agradece o convite. E Daniel, Foi um prazer estar aqui com agora você. suas final consideration aí. Eu queria realmente agradecer vocês mais uma vez. Foi ótimo vocês terem vindo. Preparem-se, porque vocês vão ser convidadas de novo. Pode ter vai ser um certeza. prazer. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E eu acho muito bacana isso. A gente trabalha para ganhar dinheiro e na hora que ganha dinheiro faz o que com ele? E eu acho muito bacana vocês trabalharem nessa segunda etapa. Eu acho que tudo que a gente falou aqui é muito importante e tá ficando batido falar isso, mas ele não caduca. Então essa ideia de fazer reserva de emergência, essa ideia de você separar pessoa física de jurídica, isso não é novo, mas ainda é muito pouco implementado. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar muito. E a gente na Companhia do Leite faz muito isso com os produtores através dos técnicos. Tipo assim, olha, você tem que ter um colchão, você tem que ter alguma coisa, você tem que ter uma vaca, um patrimônio para que você tenha de onde tirar dinheiro caso você precise. Sim. E eu acho que vocês trouxeram isso aqui muito bacana, muito bem. Então, de verdade, muito obrigado e até a próxima. E o brinde, né? O brinde final. Um brinde. Saúde. Saúde. E é isso aí, turma. Segunda-feira que vem tem mais para vocês.